Francisco. Oi, tudo bem? Aqui quem fala é o Ivan e bem-vindos a mais uma história narrada. Para a história dessa vez, Bruce Lee. Então senta que eu narro a história. Hoje narraremos Lin Jianfang, o ator e profissional em artes marciais popularmente conhecido pelo seu nome americano e artístico Bruce Lee. Partimos então para o início de sua vida. Bruce Lee nasceu em 27 de novembro de 1940 no Hospital Chinês em Chinatown, São Francisco. De acordo com o zodíaco chinês, Lee nasceu na hora e no ano do dragão, o que, segundo a tradição, é um presságio de força e fortuito. Vamos para o seu início da vida. Entre 1940 e 1958, seus primeiros papéis, escolaridade e sua iniciação em artes marciais. Bom, o pai de Lee, Lee Hong-chong, era um famoso artista de ópera cantonesa. Como resultado, o jovem Lee foi apresentado ao mundo do cinema desde muito jovem e apareceu em vários filmes quando criança. Lee teve seu primeiro papel como um bebê que foi levado ao palco no filme Golden Gate Girl. Aos 9 anos de idade, ele coestrelou com seu pai o filme The Kid em 1950, que foi baseado em um personagem de quadrinhos e foi seu primeiro papel principal. Essa veia artística dele rendeu várias participações em filmes. Quando ele tinha 18 anos, já tinha participado em mais de 20 filmes. Bom, quando jovem, seu estudo foi muito difícil. Depois de frequentar a escola, vários quarteirões de sua casa em Nathan Hill, na China, Lee ingressou na escola primária da Catholic LaSalle College aos 12 anos de idade. Porém, devido ao fraco desempenho acadêmico e possivelmente má conduta em 1956, ele foi transferido para o St. Francis Xavier College, onde seria orientado pelo irmão Edward, professor e treinador da equipe de boxe da escola, quase como um colégio militar. Bom, depois que ele envolveu em várias lutas de rua, seus pais decidiram que ele precisava ser treinado em artes marciais, para ver se acalmava ele. Mas pensa na China, ele não era chinês devido a ter nascido nos Estados Unidos e se mudado para a China logo em seguida, mas ele também não era americano, ou seja, ele ficava no meio termo. O amigo de Lee, na época, William Chang, o apresentou às escolas de artes marciais, mas ele foi rejeitado em aprender Yun-Chang Kung Fu com ele por causa da regra de longa data no mundo das artes marciais chinesas, a qual proibia não ensinar estrangeiros, para evitar que as técnicas secretas chinesas caíssem em mão estrangeira. Sua formação de um quarto de alemão por parte de sua mãe seria um obstáculo inicial para o treinamento de Wing Chang. No entanto, Chen Yong falia em seu nome e Lee foi aceito na escola. Bom, Lee começou a treinar Yun Chang com o velho sábio e mestre nas artes marciais Whip Man. Whip tentou evitar que seus alunos lutassem em gangues na rua, encorajando-os a lutar em competições. Depois de um ano em treinamento de Yun Chang, a maioria dos outros alunos de Whip Man se recusavam a treinar junto a Lee, quando souberam de sua ascendência mista. Já os chineses, que geralmente eram contra de suas técnicas marciais para não asiáticas. O amigo Hao Lin Chang afirma que na época, provavelmente menos de 6 pessoas em todo o clã Wing Chun foram ensinadas pessoalmente ou parcialmente ensinadas por Whip Man. No entanto, Lee mostrou um grande interesse no Yang Chun e continuou a treinar em particular com o seu mestre Whip Man. Principalmente por ter sido recusado a treinamento com os outros alunos, ele acabou ganhando uma atenção especial em recorrência disso. Após anos de treinamento, em 1958, Bruce Lee venceu o torneio de boxe de escolas de Hong Kong, eliminando o campeão anterior Gary Elms na final. Naquele ano, Lee também era dançarino de Cha-Cha-Cha, vencendo o campeonato Chronicle Cha-Cha-Cha de Hong Kong. Pois é, não é só de pancadaria que vivia o homem, hein? Após passar boa parte de sua adolescência na China, em abril de 1959, os pais de Lee mandaram de volta aos Estados Unidos para ficar com sua irmã mais velha, Agnes Lee, que já morava com seus amigos da família em São Francisco. Depois de vários meses lá, ele se mudou para Seattle em 1959 para continuar seus estudos do ensino médio, onde também trabalhou
para Ruby Chow como garçom em seu restaurante. O marido de Chow era um colega de trabalho e amigo antigo do pai de Lee. O irmão mais velho de Lee, Peter Lee, também iria se juntar a ele em Seattle por uma curta estadia antes de ir a Minnesota para cursar faculdade. Naquele ano, Lee também começou a ensinar artes marciais. Ele chamou o ensino de sua arte de Jun Fan Gang Fu, literalmente Kung Fu do Bruce Lee. Foi basicamente sua abordagem do Wing Chun que Lee ensinou amigos que conheceu em Seattle, começando com o praticante de judô Jess Clover, que continuou a aprender algumas das primeiras técnicas de Lee. Outro sim, Taki Komura, um dos seus primeiros alunos, se tornou o primeiro instrutor e assistente de Lee e continuou a ensinar sua arte e sua filosofia mesmo após sua morte. Lee abriu sua aula de artes marciais chamada Instituto Lee Jun Fan Gan. Com o passar do tempo, Lee, vendo que somente aquilo não levaria para frente sua carreira, partiu para o estudo, concluiu o ensino médio em dezembro de 1960 e recebeu seu diploma da Edison Technical School no Capitol Hill, em Seattle. Já em 1961, Lee matriculou-se na Universidade de Washington e estudou artes dramáticas, filosofia, psicologia e vários outros assuntos. Apesar do próprio Lee e muitos outros afirmarem, a especialização oficial de Lee era em drama em vez de filosofia, de acordo com um artigo de 1999 na publicação de ex-alunos da própria universidade. Bom, mas isso não durou muito tempo. Lee abandonou a faculdade no início de 1964 e mudou-se para Oakland para morar com James Wayne Lee. James Lee era 20 anos mais velho que Bruce Lee e era um conhecido artista marcial chinês da área. Junto, eles fundaram o segundo estúdio de artes marciais, Jun Fang, em Oakland. James também foi responsável por apresentar Bruce Lee a Ed Parker, um artista marcial americano. A convite de Parker, Lee apareceu no Long Beach International Karate Championships em 1964 e realizou repetições de flexões de 2 dedos, usando o polegar e o indicador da mão, com os pés separados aproximadamente na largura dos ombros. No mesmo evento do Long Beach, ele também deu seu famoso soco de 1 polegada. Partindo na Chinatown de Oakland em 1964, e teve uma disputa particular controversa com Yong Chang-man, um aluno direto de Man King Fong, conhecido por seu domínio de Chincan, Shaolin do Norte e Tai Sichuan. De acordo com Lee, a comunidade chinesa emitiu um ultimato para ele parar de ensinar não chineses. Quando ele se recusou a obedecer, ele foi desafiado para uma partida de combate com Yang. O acordo era, se ele perdesse, ele teria que fechar sua escola, enquanto se ele ganhasse, ele estaria livre para ensinar os brancos ou qualquer outra pessoa. Young negou essa afirmação, insinuando que pediu para lutar com Lee depois que ele se gabou durante uma das suas manifestações em um teatro em Chinatown, que ele poderia vencer qualquer um em São Francisco. De acordo com o livro de Michel Dorgan de 1980, Bruce Lee Tossed Fight, a luta terminou devido à condição invulgavelmente sem fôlego de Lee, em oposição a um golpe decisivo por qualquer um dos outros lutadores. No entanto, de acordo com Bruce Lee, Linda Lee Carday e James Wayne Lee, a luta durou apenas 3 minutos com uma vitória decisiva de Lee. No relato de Cardwell, a luta começou, foi uma luta sem barreiras que durou 3 minutos. Bom, Bruce Lee colocou esse cara no chão e disse, "Você desiste?" E o homem desistiu algumas semanas após a luta. Isso foi o que Lee disse em uma entrevista alegando que havia derrotado um adversário não identificado, o que o Wong disse ser uma referência óbvia a ele. A partir de 1966 e sua carreira no cinema. Bom, Lee interpretou seu primeiro papel de Kato ao lado do personagem interpretado por Van Williams na série de TV produzida e narrada por William Bronzer intitulada The Green Hornet, que se baseava no próprio programa de rádio de mesmo nome. O show durou apenas uma temporada no período de setembro de 1966 e março de 1967. Lee e William também apareceram com seus personagens em 3 episódios de crossover de Batman, outra série da televisão produzida por William Dozier. The Green Hornet apresentou Bruce Lee ao público americano e se tornou o primeiro programa americano popular a apresentar artes marciais de estilo asiático.
O diretor do show queria que Lee lutasse no típico estilo americano, usando punhos e socos, como um artista marcial profissional. Lee recusou-se, insistindo que deveria lutar no estilo de sua especialidade. No início, Lee se moveu tão rápido que seus movimentos não puderam ser capturados no filme, então ele teve que desacelerá-los. Para provado, esse cara era incrível. Na época, 2 dos alunos de artes marciais de Lee eram um roteirista de Hollywood, Sterling Stilfant e o ator James Coburn. Em 1969, os 3 trabalhavam no roteiro de um filme chamado The Silent Flood e foram juntos em uma busca por locações na Índia. O projeto não foi realizado na época, mas o filme, em 1978, O Círculo de Ferro, estrelado por David Carradine, foi baseado no mesmo enredo. Isso tudo vai ter uma ligação, voltando para a vida de Bruce Lee. Em 1969, Lee fez uma breve aparição no filme Marlot, escrito por Salafant, olha ele aí novamente, onde interpretou um bandido contratado para intimidar o detetive particular Philippe Marlowe, que usava suas habilidades nas artes marciais para combater atos de vandalização e intimidação. No mesmo ano, ele foi creditado como conselheiro de karatê em The Wreck-It Crew, a 4ª parcela do filme de espionagem de comédia de Matt Helman, estrelado por Dean Martin. Também naquele ano, Lee atuou em um episódio de Here Come the Brides and Blood. Em 1970, ele foi responsável pela coreografia da luta de Uma Caminhada na Chuva de Primavera, estrelada por Ingrid Byrne e Anthony Quinn, novamente escrita por Salafant. Após diversas alterações de porte mediana, ele acreditava que não seria levado a sério caso não apresentasse filmes como ele mesmo como protagonista em Hollywood. Foi quando ele conseguiu seu grande destaque. Bruce retornou para Hong Kong e estrelou A Fúria do Dragão, com grande destaque e rendeu muita fama, além de boas críticas de público e bilheteria. Isso permitiu ligar investimentos e estrear seu 3º filme, escrito e dirigido por ele mesmo, que ficaria mundialmente conhecido como O Voo do Dragão, lançado em 1973, e que contracenou com o também lutador de artes marciais Chuck Norris. Isso mesmo, Chuck Norris e Bruce Lee contracenaram, vencendo Bruce Lee porque ele era o protagonista. Em uma entrevista, Chuck Norris declara que conheceu Bruce Lee em várias competições de artes marciais. No meio das gravações do filme O Jogo da Morte, já em 1979, e durante finalmente seu filme de Hollywood intitulado Operação Dragão, Bruce Lee passou mal e foi até o hospital, mas foi liberado logo em seguida, diagnosticado com um edema cerebral. E, infelizmente, em 20 de julho de 1973, ele passou mal novamente. Dormiu para uma soneca ao notarem que ele não acordava. Brit P.T. e Marmot Chow, seus afiliados da época, chamaram uma ambulância, mas foi tarde demais. Ele chegou no hospital já morto. Em relação à sua morte, há várias teorias, mas esse é o fato mais recorrente abordado. Partindo agora um pouquinho para suas curiosidades. O filho de Bruce Lee também morreu de uma maneira estranha. Brandon Lee morreu durante as gravações de um filme, o filme chamado O Corvo, de 1994. Durante as gravações, uma arma que devia estar carregada de festim, na verdade possuía balas reais, ao qual mataram o jovem ator. Há várias sombras de dúvidas por trás dessas mortes. O filme Operação Dragão, em que Lee atuou, estreou um mês depois de sua morte, em 1973, e fez um enorme sucesso, mas infelizmente Lee não estava vivo para ver sua obra. Infelizmente também o filme que ainda não tinha sido finalizado as gravações, O Jogo da Morte, o qual estava sendo feito, foi lançado em 1969, realizado as partes das filmagens que faltavam com dublês ruins, apenas para ganhar e vender com a bilheteria do jovem ator, ou seja, colocaram pessoas de qualidade inferiores a Bruce Lee para fazer cenas de ações com imitações como se fosse ele e ficou horrível, apenas para vender ingresso com sua morte. Bom pessoal, espero que tenham gostado do meu vídeo de mais uma história narrada, dessa vez de Bruce Lee. Se puderem me apoiar com seu like, comentário, inscrição para assistir os próximos vídeos, ficarei grato. Caso queira me ajudar de alguma maneira, estou disponibilizando o meu apoio-se na descrição. Obrigado.